Oremos. Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, se manifeste em nosso meio, na manifestação da pessoa e do poder de Deus. Ó Senhor, cubra-nos aqui com a Tua glória, enche-nos aqui com a Tua graça e abençoa-nos como nós estamos pedindo. Mas que toda honra, e que toda glória, e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Há certas perguntas nas Sagradas Escrituras que dificilmente nós podemos obter respostas. Uma delas é: quem teria falado a Zaqueu a respeito de Jesus? A Bíblia nos mostra que Zaqueu ouviu falar de Jesus, e isso o moveu em ir conhecer a Jesus Cristo. Muitos estudiosos supõem que por Zaqueu ser o chefe dos publicanos, que Levi, também conhecido como Mateus, sendo ele publicano, provavelmente teria falado de Jesus para Zaqueu. Que os discípulos, que os seguidores de Jesus falavam de Jesus, e falavam especialmente para os seus conhecidos, nós o sabemos. O próprio Filipe, a Bíblia diz que falou a um amigo chamado Natanael, falou a respeito de Jesus e disse a ele: vem ver. Eu não sei ao certo quem falou com Zaqueu, mas uma coisa eu sei: falou tão bem falado que produziu em Zaqueu um desejo incontrolável de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu espero que todos nós possamos produzir naqueles que nos ouvem. Não o desejo de continuar ouvindo ao que fala, mas o desejo de ir ao encontro daquele sobre quem se fala. Quando os pastores nas colinas de Belém receberam aquela palavra, aquela revelação extraordinária, que não apenas um anjo, mas miríades de anjos estavam nas colinas, dando glórias a Deus das maiores alturas. E depois de ouvirem a boa nova de salvação, que naquele dia havia nascido o Messias, o Rei, o Senhor. Que homens interessantes aqueles, que diante da revelação foram à procura do que lhe fora revelado. Meus irmãos, há muita gente recebendo revelação, mas a gente que tem apenas revelação. No entanto, aqueles pastores tiveram uma atitude dinâmica. Uns falaram, outros: vamos já até Belém e vejamos o que Deus nos deu a conhecer. Não espere, ponha-se em marcha já, diante da revelação que Deus te dá. Vá ao encontro do que te foi revelado. Nós às vezes temos uma atitude muito pouco dinâmica, muito passiva diante da revelação. O próprio Salomão fala sobre a revelação e diz que Deus lhe deu sabedoria
e entendimento. Pois a revelação é assim. Primeiro vem a sabedoria, depois vem o entendimento. Primeiro vem o saber e depois o entender. Porque eu posso saber sem entender, mas muitas das coisas que eu sei, eu só entenderei mediante a fé. E a Bíblia diz: pela fé entendemos. Eu necessito da fé para poder entender. Eu busquei do Senhor uma palavra que pudesse hoje compartilhar com vocês. E eu quero ler um texto, possivelmente extremamente conhecido de todos. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, no versículo de número 8. Onde encontramos a seguinte afirmação bíblica: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, mas o amor jamais acaba. A minha pergunta é: por que o amor jamais acaba? Como pode ser, visto que há tantos amores que desaparecem, visto que amigos deixam de ser amigos, que amados deixam de ser amados, que aqueles que um dia se amaram, no outro dia se odiaram, e a admiração dá lugar à inveja, assim como vemos Saul e Davi. Como pode ser que o amor jamais acabe? Muito simples. A resposta está num versículo assim, porque diz que este amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E porque ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, ele jamais acaba. Porque se ele não sofresse, se ele não cresce, se ele não esperasse, se ele não suportasse, esse amor acabaria. Mas quando você tem um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, um amor que tudo espera, um amor que tudo suporta, eu posso te garantir uma coisa: o teu amor jamais acaba. E para que possamos compreender bem sobre este amor, que não estou falando apenas do nosso amor para com Deus, mas o grande desafio que é o nosso amor para com os outros. Eu quero ir ao livro de Jó. Talvez você ache estranho eu escolher o livro de Jó para falar sobre um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Mas Jó tem essa característica. E o livro de Jó fala sobre sofrimento. O livro de Jó fala sobre coisas tão interessantes. Levanta o tema mais complexo que há, que é por que o justo sofre. Entanto, o livro de Jó me fala, e poucos têm a sua atenção a isso, que o livro de Jó também trata de relacionamentos que resistem a tudo. Um dos relacionamentos é o relacionamento entre Jó e sua esposa. Esse amor conjugal. Nós falamos muito mal da esposa de Jó. Quantas pessoas chamam ela até de jararaca, de megera e outras coisas mais. E deixe-me dizer uma coisa: nós falamos isso por um erro. Porque
lemos: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é que esteja mal traduzido, mas é que foi traduzido com a concordância no que Jó disse: louca. Temos recebido de Deus o bem, não receberemos de Deus o mal. Porém, se você vai ao hebraico, a palavra não é amaldiçoa, a palavra é abençoe o teu Deus. Eu creio que muitos pregadores farão fila no céu para poder pedir desculpas a essa senhora, porque os pregadores têm falado muito mal dela. Essa mulher era uma mulher extraordinária, era uma heroína em Deus. Nós muitas vezes temos a nossa atenção nos grandes heróis da fé, nos patriarcas, nos homens de Deus, na sua fé extraordinária, inabalável, inacreditável muitas vezes, mas também me causa admiração a fé das matriarcas, das esposas dos patriarcas, porque os patriarcas ouviram de Deus diretamente, ouviram do Senhor, e eu espero que eles creiam, porque ouviram de Deus, da própria boca de Deus. Mas as matriarcas muitas vezes ouviram da boca do patriarca e creram igual, e isso é mais desafiador. Pense muito bem, por exemplo, em Noé. Noé um dia caminha e Deus tem um encontro com Noé, e Noé um encontro com Deus, e Deus lhe fala a palavra e lhe diz: construa uma arca. Noé volta para casa e se encontra com sua esposa, e ela diz: Noé, o que há? Porque a mulher logo sabe que algo de diferente aconteceu. E Noé disse: você não tem ideia, Deus falou comigo. Isso, Deus falou com você? Sim, Ele me deu uma ordem. E qual é a ordem? De construirmos uma arca aqui. Imagine uma mulher escutando isso, que Deus lhe deu uma ordem de construir uma arca. Para que, Noé? Para colocar toda sorte de animais lá dentro. Por que, Noé? Porque Deus vai fazer chover, e essa chuva vai inundar toda a terra. Que palavra mais louca! E essa mulher creu. E deixe-me dizer as coisas. Quando tudo terminou, eu esperava que no momento em que Deus fez todos os animais entrarem, no momento em que Deus esperou que entrasse Noé e toda a sua família, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca, eu esperava que naquele momento a chuva caísse. Mas a Bíblia diz que depois de 7 dias a chuva caiu, porque as promessas de Deus não se alcançam apenas pela fé, alcançam-se pela fé com paciência. De modo que Noé ainda teve que esperar 7 dias. E eu posso imaginar o ambiente na arca. No primeiro dia, Noé esperando a chuva, sua família esperando a chuva. Eu posso imaginar o rosto da mulher de Noé olhando Noé. Noé, não está chovendo. Eu disse: Noé, vem, calma. No segundo dia, eu já posso imaginar o rosto dos filhos de Noé olhando para o seu pai. Pai, não está chovendo. E Noé: calma. Mas eu posso imaginar no terceiro dia as noras de Noé olhando para ele. E no quarto dia eu já imagino os animais olhando para Noé. E no quinto dia eu já imagino Noé olhando para si e dizendo: afinal de contas, vai chover ou não vai chover? Por que 7 dias? Porque Deus jamais enviará um juízo sobre qualquer um que Ele não tenha tempo suficiente para que haja arrependimento e conversão. E Deus deu simplesmente para o mundo tanto tempo quanto Deus levou para criar o mundo e tudo que neles há, para que o mundo se arrependesse.
7 dias deu. E é por isso que aqueles 7 dias foram importantíssimos. Você imagina como Sara encontrando-se com Abraão, e Abraão ainda sendo Abrão, e Sara ainda sendo Sarai, e Abraão dizendo a Sarai: Deus falou comigo. O que disse? Vamos sair daqui, vamos deixar tudo isto e vamos para um lugar. Disse: para onde? Não tenho a menor ideia. Deus ainda vai mostrar. Meus irmãos, as matriarcas foram extraordinárias. Nós falamos demais da esposa de Jó. Jó perdeu os filhos, ela também. Jó perdeu a riqueza, ela também. Jó perdeu a saúde, quem cuidou dele? Quem nunca o deixou? Te apresento uma mulher que cumpriu tudo aquilo que nós falamos no dia do casamento, na alegria e na tristeza, na saúde, na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Esta mulher cumpriu coisas terríveis que esperava em todas essas coisas, que cria em todas essas coisas, que sofria em todas essas coisas, um amor que jamais acaba. No entanto, quantos casamentos pela perda de um filho são destruídos? Quantos casamentos pela crise econômica são destruídos? Quantos casamentos pela enfermidade são destruídos? Aquele casal não apenas se manteve casado, mas depois Deus lhe deu mais 10 filhos. Eles conseguiram inclusive vencer todos os seus traumas. Por quê? Porque eles tinham um amor que tudo sofria, que tudo queria, que tudo esperava, que tudo suportava. Mas não apenas isso. Nesse livro também nos fala de amigos. Jó tinha amigos. E quão importante é ter amigos, porque diz que na hora da angústia o amigo se faz irmão. 3 amigos de Jó ouviram sobre o que acontecia com Jó. E os 3, cada um de sua localidade, decidiram: vamos até Jó. E eles foram até Jó. E quando viram Jó ao longe, quando viram aquele homem extraordinário, porque Jó era um homem extraordinário. Sabe, muita gente sabe louvar, adorar ao Senhor pelas coisas que Deus dá. Mas só os grandes homens de fé, como Jó, são capazes de louvar ao Senhor pelo que Ele tira. Dentro da igreja, como eu ouço: Deus tem dado, aleluia, aleluia, glória a Deus. E está correto isso? Mas quantas vezes nós já ouvimos: Deus tirou? A Deus seja a glória, porque me tirou. Só aqueles que confiam que todas as coisas cooperam para o bem, só aqueles que confiam que nenhum fio de cabelo cairá na sua cabeça sem o consentimento de Deus, só aqueles que confiam plenamente nas suas vidas ao Senhor, esses conseguem louvar. Não apenas pelo que Deus nos dá, mas louvam ao Senhor inclusive pelo que Deus nos tira. Porque Deus não apenas dá, Deus também tira. É necessário tirar. É necessário que essas coisas aconteçam. Se Deus tira algo de mim, é porque é necessário que isso seja removido, que isso seja tirado. E não apenas nos sujeitaremos ao Senhor, mas louvaremos, confiantes. O apóstolo Paulo mesmo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente.
Tribulação todos podem ter, mas a nossa tribulação é diferente. Muitos dizem, no que ela é diferente? Porque ela é leve? Porque ela é momentânea? Não, porque ela é produtiva. Existe tribulação que não é produtiva, mas tribulação na nossa vida é produtiva. E nós só podemos ter uma tribulação produtiva por algo que nos esmague. Porque sabe o que é tribulação em grego? Ser esmagado por uma pedra. Por uma pedra enorme. Paulo utiliza esta palavra e utiliza uma forma paradoxal de dizer leve esmagamento. Como pode ser leve se é um esmagamento? É porque o que Deus vai produzir é muito maior do que vai te esmagar. De modo que isto é momentâneo, não é permanente. É algo que Deus fará na nossa vida, produzirá. Por quê? Porque nós vivemos um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Jó recebe seus amigos e a Bíblia nos diz que durante 7 dias eles choraram por Jó. Nenhum lhe dirigiu palavra alguma, mas embora não falasse, pensavam. E eu tenho para mim que bem intencionados, porque eram amigos, eles buscavam ajudar a Jó de alguma maneira. E a maneira que eles entendiam é: Jó, você deve ter feito algo de errado para que essas coisas te sucedam a você. Arrependa-se e Deus vai te restaurar. E eles tanto buscaram um motivo que se esqueceram a verdadeira razão que Deus os queria lá. Porque a Bíblia diz que depois de todas essas coisas, Deus tocou nos parentes e nos amigos de Jó. Eles estavam preocupados em descobrir a razão, quando Deus queria usá-los para a solução. Meu irmão, não fique procurando a razão dos problemas. Empenhe-se para alcançar a solução dos problemas. É melhor ter solução sem saber a razão do que saber a razão sem ter solução. Eu quero soluções. Eu não preciso saber dos motivos. Mas a Bíblia diz que depois de tudo isso, depois de Jó ter que se defender, depois de Jó ser acusado pelos seus amigos, a Bíblia diz que Jó orou, e me chama a atenção, pelos seus amigos. Continuaram amigos. Uma amizade que sobrevive a qualquer decepção. Uma amizade que sobrevive a qualquer coisa. É um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Esse amor tem que ser a marca. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas para que entendamos um pouco melhor sobre esse amor, eu quero ir a uma parábola de Jesus. Uma parábola que é a parábola da rede. Jesus disse, comparando o reino de Deus a uma grande rede que lançada ao mar traz toda espécie de peixes. E diz, peixes bons e peixes ruins. E os pescadores sentados separam os peixes bons para o cesto e os ruins lançam fora. A palavra grega utilizada aí para bom é a palavra kalos. Kalos é uma palavra muito interessante no grego, porque kalos significa ao mesmo tempo algo bom, algo bondoso e algo bonito.
Isso é preocupante, porque a ideia é que os feios não entrarão no reino dos céus. Isso me preocupa um pouco. Mas a pergunta é: o que é alguém feio? E o que é alguém bonito? Porque os anjos vão buscar os bonitos. Quem é bonito? Lembre-se que a palavra kalos é ao mesmo tempo bom, bondoso e bonito. E se você é bom, se você é bondoso, não importa a sua aparência, você sempre será bonito. Jesus, quando falou sobre isso, virá nos últimos dias os anjos e separarão os peixes bons para o cesto, e os ruins lançarão fora. Os anjos de Deus vão buscar algo em nós, vão buscar o que é bom, o que é bondoso e o que é bonito. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que viu Deus o que havia criado, e isto era bom. Não era apenas bom, é a mesma palavra, kalos. Era bom, era bondoso e era bonito. Os anjos do Senhor buscarão isto que Deus buscou na criação. Eles buscarão algo de bom em nós, algo de belo em nós, algo de bondoso em nós. Nos nossos dias muito se fala de escatologia, e muita gente está preocupada com a marca da besta. Eu te digo que eu estou mais preocupado com a marca do Cordeiro. Amém. Porque eu tenho para mim que quem tem a marca do Cordeiro jamais terá a marca da besta. E se você tem a marca do Cordeiro, é isso que importa. Mas existe uma marca, nós temos que ser marcados, nós temos que ser identificados. Os anjos buscarão uma marca em mim. E o que eles buscarão? O bom, bonito e o bondoso. É isso que os anjos buscarão em mim. O bom, o bonito e o bondoso permanecem em mim se eu tiver um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e por isso jamais acaba. Jamais acaba. A mesma palavra nos diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Porque o desafio do amor não é amar. O desafio do amor é amar até o fim. Porque muita gente ama, mas ama por um período, ama por um momento. Mas Deus quer que amemos com um amor que nunca acaba, com um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Sabe, a Bíblia fala sobre as dimensões do amor, e fala de 4 dimensões: da altura, da largura, do comprimento e da profundidade. Da altura, e de ser tão alto, tudo sofre e não acaba, porque é demasiadamente alto. Por ser tão alto, ele tem a resistência necessária ao sofrimento. Ainda, ele tudo crê, ele tem a largura para crer, para não deixar de crer. Ele tudo espera, porque esse amor é cumprido. Esse amor é bem cumprido, e por isso ele tudo espera. Mas na profundidade dele, ele é tão profundo que nada o move do lugar. Ele tudo suporta. 4 dimensões
4 dimensões. E a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de toda a sua alma, com todo o seu coração e de todo o seu entendimento. 4 dimensões que fazem que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A Bíblia toda é bonita. Todas essas palavras estão em harmonia. E amar a Deus de todo o entendimento só pode estar ligado à profundidade. Porque muitas vezes nós pensamos que a edificação pode existir sem profundidade. Não existe edificação sem profundidade. A Bíblia diz que um homem cavou e cavou profunda vala, e tendo encontrado a rocha, edificou sobre a rocha. A rocha nunca está na superfície. A rocha está na profundidade. E sem profundidade não há revelação da rocha. Se você não tiver esforço, você jamais terá revelação da rocha. Nós, de fato, necessitamos de um amor assim, de um amor corajoso, de todo o coração. A palavra coragem significa aquele que tem core, aquele que tem coração. Esse amor é capaz de perdoar a tudo e é capaz de perdoar a todos. A própria palavra perdão é muito reveladora. E você não precisa conhecer nem grego, nem hebraico. Basta saber português. Porque a palavra perdão vem da palavra perda, com um sufixo superlativo ou aumentativo, amo. Você sabe o que é perdão? É uma perda grande. Sem uma perda grande não existe perdão. Se você não estiver disposto a perder, você jamais conseguirá perdoar. Cristo, para nos perdoar, perdeu simplesmente a própria vida. Mas não é uma perda qualquer. Porque você pode perder porque alguém rouba ou toma de você. Mas perdoar vem da preposição latina per, que significa através dele, e pelo verbo doar. Eu perdo porque dou. Eu não perdo porque me toma. Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou. E é por isso que nós somos perdoados por Ele. E se Ele não perdesse, quantas vezes eu vejo pessoas, tudo bem, eu perdoo, mas não perderam nada. Eu desconfio de perdões que não perdem. Porque muitas vezes estamos simplesmente removendo culpas. Isso são desculpas, não são perdões. Estamos desculpando e não perdoando. E o problema de desculpar é que logo podemos voltar ao mesmo motivo. Eu volto à criação. Tendo Deus criado os céus e a terra e tudo que neles há, e tendo Ele criado o homem, diz que o homem buscava companheira e não achava. Por quê? Porque o homem buscou em todo mundo criado, menos no lugar que Deus buscou. Sabe, muitas vezes nós estamos buscando em todos os lugares a solução para os nossos problemas, porque a Bíblia diz: e viu Deus algo que não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. E disse Deus: far-lhe-ei auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra idônea significa adequado. E fez Deus cair pesado sono sobre Adão. E Deus trouxe Eva a Adão. Mas Deus não buscou Eva como Adão buscou. Adão buscou a solução da sua necessidade do lado de fora. Deus buscou a solução da necessidade de Adão do lado de dentro. Deus buscou em Adão e não no mundo. Porque a solução estava em Adão. E eu quero dizer que a solução está em nós. E tudo o que precisamos fazer
é deixar na mão de Deus trabalhar no nosso interior. E eu esperava que uma vez Deus cuidando de tudo, tudo voltasse a ser bom. Mas quando Deus trabalha na sua vida, Ele não faz as coisas voltarem a ser boas como antes. Deus faz as coisas se tornarem melhores do que antes. E dizeis que Deus viu tudo o que fizera, e agora, eis que tudo era muito bom. Se Deus traz as coisas de volta, como muitas eu queria que voltasse, o saudosismo. Como seria bom se fosse bom como antes? Se for bom como antes, vai terminar aonde você está hoje. Tem que ser melhor do que antes, para que você chegue aonde você não está hoje. Por isto é que Deus faz as coisas não serem como antes. A restauração de Deus não é tornar as coisas iguais ao que eram, é tornar as coisas melhores do que elas foram. É assim que o Senhor age nas nossas vidas. Porém, ainda uma pergunta: como eu sei que um peixe é bom e que um peixe é ruim? Bem, a Torá nos fala sobre isso, o Velho Testamento nos fala sobre isso. Falando sobre peixes, sobre o alimento puro, aceitável, que os judeus chamam até hoje kasher. Sabe, o problema é que a igreja hoje não busca mais o que é puro, o que é santo, o que é aceitável, kasher. A igreja hoje parece que está buscando algo parecido, o cachê. E cachê é outra coisa. Quantos ministérios buscam o cachê em vez de buscarem o santo, o aceitável, a Deus? Porque isto é o ensino da comida pura. Era o aceitável, era o recomendável, era aquilo que eu deveria obedecer sem precisar entender, apenas obedecer. A Bíblia diz algo bem interessante disso: o peixe com escamas comerás, e o peixe sem escamas não comerás. Deixe-me dizer o que isso significa. Significa que o ser bom, bondoso e bonito tem que ser tão evidente em mim como as escamas são num peixe. Você pode dizer amém? Amém. E nós temos que ser bons. Isso tem que estar visível em nós. Nós temos que ser bondosos. A bondade tem que estar em nós. E se nós vivermos isto, nós teremos um amor que jamais acaba. Quem tem um amor que jamais acaba é sempre bom. Quem tem um amor que jamais acaba é sempre bondoso. Quem tem um amor que jamais acaba é sempre bonito. Nós temos que ter este amor. E o que muito ama, infelizmente, muito sofre. Maria, eu não tenho dúvida que amou extremamente seu filho Jesus. E porque muito amou, muito sofreu. E a profecia a respeito de Maria era: e a sua alma será atravessada por uma espada. Sabe, meus irmãos, na cruz sofreu um filho, mas diante da cruz também sofreu a mãe. Nós evangélicos falamos pouco de Maria, mas Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha irmã, e esta é minha mãe. Nós temos facilidade de nos entender como irmãos e irmãs de Cristo, mas nós temos dificuldade de compreender como mãe de Deus.
Mas Maria viveu isso. E quando você vive a maternidade, você vive uma coisa chamada misericórdia. A palavra misericórdia em hebraico é a palavra matriciar. Matriciar é gerar vida dentro de si, é ser mãe. Quem exerce misericórdia gera vida. O apóstolo Paulo diz: filho meu que gerei entre minhas cadeias, minhas algemas, meus grilhões, como eu posso gerar? Muita gente tem falado, gere pela fé. Eu direi a você o bíblico: gere pela misericórdia. Todos os ganhadores de alma foram misericordiosos. Tiveram misericórdia dos pecadores. Amaram os pecadores. Porque é isto que vence. É isto que conquista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há amizades que podem suportar a tudo. Há relacionamentos familiares que podem suportar a tudo. Há amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta e por isso jamais acaba. Vivamos este amor. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, nós queremos entregar essa humilde palavra. Eu pedir que o Senhor vá além do que nós estamos falando. Que o Senhor nos leve a viver a atmosfera de Deus. A atmosfera do Senhor. Vivendo a essência do Senhor, porque Deus é amor. Nós precisamos, ó Deus, viver o Teu amor. Nós precisamos, ó Deus, ter um amor que jamais acaba. Ter um amor capaz de suportar. Um amor capaz de esperar. Um amor capaz de sofrer e de crer. Nós temos que ter o amor em todas as suas dimensões, vivendo a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Por isso, ó Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo, para que possamos, ó Senhor, sermos cheios da plenitude do Seu amor. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus os abençoe, no nome de Jesus.